Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade! Muito bom, nosso podcast de volta com você, nosso podcast ligado na verdade. Eu sou João Lucas Barroso, é uma alegria, um prazer estar com você novamente. Vamos lá, vamos ter mais uma aula de teologia, vamos aprender mais sobre a verdade, que é a Bíblia Sagrada. Hoje comigo, pastor Caleb Gossen, direto dos Estados Unidos, mais uma vez participando do nosso podcast. Pastor Caleb, prazer ter com a gente, tudo bem? Tudo bem, meu irmão, o prazer é sempre meu, é sempre um prazer estar aqui. De volta com você aqui nesse podcast aqui. É um prazer todo meu. Muito bem, pastor Caleb, para quem não lhe conhece, se apresente, qual é a sua cidade aí, e estado também, né, nos Estados Unidos, qual a sua igreja, sua família, fique à vontade. Eu sou pastor aqui nos Estados Unidos, pastor de jovens há 18 anos, numa igreja no subúrbio de Chicago, mas desde esse último ano, desde novembro, a gente plantamos outra igreja na cidade vizinha, chamada de Joliet. Então, hoje eu sou pastor dessa igreja, que se chama Cornerstone Church of Joliet. Então, minha família, a gente está aguardando o nosso 6º filho. Olha que maravilha. Bênção de Deus, coisa boa. Vivemos vidas muito ocupadas aqui, nesse sentido aí também, mas damos graças a Deus pelos filhos, né, que são bênção do Senhor. Tem que estar ligado na verdade. Tema de hoje do nosso podcast: Satanás realmente existe? Bem, muita gente, eu acho que todo mundo, né, de alguma forma já ouviu alguma coisa sobre o diabo. Alguns pensam que ele não passa de uma lenda, é uma invenção da igreja para poder colocar medo no povo. Outros creem que ele é real, alguns até se envolvem demais para saber sobre o diabo, mais do que deveriam. Enfim, pastor Caleb, vamos lá para a verdade absoluta, que é a Bíblia. A Bíblia fala sobre o diabo, fala que o diabo é um ser real? Pois é, uma pergunta muito boa, muito interessante, porque nós que cremos na Bíblia, nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e tem a autoridade de Deus para nos ensinar sobre todas as coisas, nós cremos que realmente Satanás existe, sim. Nós cremos não somente que Deus existe, mas nós cremos em todas as realidades espirituais que são explicadas na Bíblia. E nós podemos ver essas realidades e entender essas realidades espirituais porque nós podemos enxergar estas realidades com os olhos abertos, né? Os olhos espirituais. Nós podemos ver além das coisas físicas para as coisas que realmente existem, as coisas que são eternas, né? Em 2 Coríntios, capítulo 4, explica mais desse tema, né? Que nós que cremos no Senhor Jesus Cristo como Salvador, nós sabemos que Satanás realmente existe. Nós sabemos quem é Satanás. Satanás é o inimigo de Deus, né? Desde o início, quando ele rebelou, ele foi criado, ele é um ser espiritual, é um anjo, foi criado bom, mas rebelou contra Deus. Então, Deus lançou Satanás e todos os anjos caídos também, que jogou fora do céu, expulsou do céu. E desde aquele momento, continuam sendo inimigos de Deus. Satanás continua sendo inimigo de Deus e tenta desandar, desfazer, destruir tudo que Deus faz. Toda obra de Deus, ele contraria. Então, isso inclui principalmente a igreja. E todo cristão que quer fazer a vontade de Deus, Satanás é inimigo dele também, né, como é inimigo de Deus. Então, nós sabemos que essas realidades existem, mas é interessante que lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Satanás é chamado o Deus deste mundo. O Deus desta era, diz lá, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, uma das obras de Satanás é cegar a vista espiritual daqueles que não creem
em Deus. Ele não quer que os descrentes entendam que realmente é o evangelho, o que pode trazer vida espiritual aos que não creem, né? Nós temos vida espiritual, nós temos vida eterna. Satanás não quer que o mundo seja salvo dos seus pecados. Satanás não quer que eles tenham a vida eterna. Ele vai fazer de tudo para continuar aquela cegueira espiritual, né? E é isso que o evangelho traz. Todos que creem no evangelho, suas vistas espirituais são abertas. Eles podem ver a Cristo por quem ele realmente é. E eles podem entender toda a verdade espiritual a partir daquele momento. E é interessante observar, Caleb, que o diabo está presente na Bíblia ali, né, na história da humanidade, desde o início, né, desde o início ali, no Jardim do Éden, até no final, né, lá na rebelião final. E dentro do que você tá mencionando, que ele cega a mente dos incrédulos, daí a gente já pode perceber que todos nós já fomos alvos dessa cegueira espiritual. Aqueles que não creem em Jesus como Salvador são cegos. Mesmo que não percebam essa realidade, mas continuam cegos, e o diabo está agindo para impedi-los de ouvir o evangelho, né? É exatamente. O que acontece é que um descrente, aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador de sua vida, ele não está cego somente à realidade do seu pecado, ele não está cego somente à sua necessidade, à sua própria necessidade de conhecer a Cristo como Salvador de sua vida, mas está cego a todas as realidades espirituais. Ele não pode entender as coisas do mesmo jeito que um cristão pode entender. Não é somente que ela não pode entender, mas essa pessoa também não quer entender, né? Está explicado lá essa realidade lá em Romanos capítulo 1, né? Onde nós vemos que a ira de Deus está sendo revelada do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, né? O que é que eles fazem? Eles detêm a verdade pela injustiça, né? E lá no versículo 20, explica essa mesma realidade. Nós podemos aplicar a este tema aqui, e diz, porque os atributos invisíveis de Deus, percebemos que os atributos são invisíveis, né? Assim, o eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não é questão de ignorância, não é questão de não poder ter acesso a esse conhecimento. Todo mundo tem acesso ao mesmo conhecimento, está aqui explicado, essas realidades. Você quer saber o que realmente existe, o que realmente é, como é que Deus tem feito as coisas, como é que Ele tem ordenado as coisas a serem. Você pode saber, você tem acesso a esse conhecimento, mas o problema é a cegueira espiritual, e Satanás quer que o mundo continue assim, não entendendo essas realidades espirituais, até mesmo por conta que eles não podem conhecer que Satanás realmente existe. E pastor Caleb, a palavra do Senhor fala também que quem não tem Jesus como Salvador pertence ao diabo. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 8 a 10. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Então, Caleb, para a pessoa deixar de ser do diabo, para ser liberta, para ser salva, pertencer a Deus, o que é preciso? Como a pessoa pode ser salva e perdoada por Deus, liberta de uma vez por todas das garras do inimigo? A melhor pergunta que a gente pode fazer nessa vida, né? E a resposta é muito simples. A vida eterna é oferecida a qualquer um que crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Salvo dos seus pecados, salvo da consequência do seu pecado, que é a morte, não somente a morte física, mas a morte eterna que Satanás e todos os seus demônios enfrentarão algum dia. Nós lemos isso no Apocalipse, capítulo 21. Né? Mas todos aqueles que seguem a Satanás na sua incredulidade, quer dizer que passam a vida toda e não creem no Senhor Jesus Cristo como o único meio de ser salvos dos seus pecados e perdoados dos seus pecados, serão lançados no
no fogo eterno também, né? No inferno. Então, nós recebemos a vida eterna simplesmente crendo que Jesus Cristo pode nos perdoar, pedimos o perdão de Deus, e decidimos viver por Cristo, então, né? E nós recebemos a vida eterna através da fé. É um dom de Deus. Deus está oferecendo. Deus não quer que a gente continue nessa cegueira espiritual. Mas Ele está oferecendo a vida eterna a qualquer pessoa que crê nele, para o perdão de seus pecados. E é isso aí. E quando Deus salva, o diabo não pode impedir, né, o agir de Deus. A cruz de Cristo, a morte dele na cruz, foi uma grande vitória contra o pecado, contra o diabo, né? Ali Cristo pisou na cabeça do diabo, como Deus prometeu, né, lá em Gênesis. Exatamente. Nós experimentamos da vitória de Cristo, participamos da vitória de Cristo. Os que são filhos de Deus são libertos do poder do inimigo. Já não são mais filhos do diabo, já não são mais filhos da desobediência, lá, como diz em Efésios capítulo 2, né? Mas nós somos filhos de Deus e somos libertos das garras de Satanás, da cegueira de Satanás. E temos garantido a mesma vitória de Cristo, porque estamos em Cristo. Somos perdoados por Cristo. Então, experimentamos da mesma vitória dele, que ele conquistou na cruz. É como se fosse a cruz, ele inaugurou a vitória dele, mas vai ser consumada, né, nos últimos tempos, quando Satanás e todos os inimigos de Deus serão lançados no inferno. Mas nós que cremos, experimentaremos da vida eterna e da vitória de Deus em Cristo Jesus. Exatamente, é como diz Apocalipse capítulo 20, versículo 10, o diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo o sempre. E como você mencionou, é o mesmo destino das pessoas que seguem ao diabo, que rejeitam a Jesus Cristo, né, como mostra Apocalipse 21 e o versículo 8, que diz: mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E é Jesus o caminho para o céu, né? Para ser salvo desse terrível lugar, tem que crer em Jesus como Senhor e Salvador, porque sim, Ele tem poder para salvar. Exatamente. Não há vitória sobre o inimigo, não há vitória contra a morte, contra o pecado, contra o inimigo que é Satanás, fora de Cristo, né? Somente através de Cristo que temos essa vitória. Inclusive na nossa caminhada cristã, uma vez que fomos salvos, a gente enfrenta batalhas contra o inimigo, né? Mas a gente sabe que podemos ter vitórias contra o pecado, contra as tentações que o diabo coloca, através do poder de Cristo. Sem Cristo nós não podemos fazer nada, né? Exatamente, simplesmente porque nós fazemos parte da família de Deus agora, não quer dizer que Satanás nunca mais nos perseguirá, nos atacará. Até quando Jesus estava ensinando seus discípulos a orar, ele ensinou: livra-nos do mal, né? Uma frase lá naquela oração, quando Jesus ensinou seus discípulos a orar. Poderia ser traduzida também na linguagem original: livra-nos do maligno, que é livra-nos de Satanás. Quer dizer que nós podemos saber com certeza que Satanás vai nos atacar. Satanás é inimigo de Deus e toda obra de Deus. Se você quer ver Satanás trabalhando, vai buscar numa igreja. Você pode ter certeza que Satanás está tentando desatar tudo que Deus está fazendo lá. Nós, como crentes, experimentamos essas pelejas espirituais, desafios na nossa igreja, né? Nós experimentamos todas essas formas de pelejas, porque Satanás é o nosso inimigo, mas nós temos vitória garantida sobre ele. Não é que nunca teremos essas pelejas, mas temos a vitória quando Satanás nos ataca. Muito bem, Pastor Caleb Gossen, muito obrigado por participar, que Deus possa lhe abençoar, e se Deus quiser vamos ter novos encontros aqui no nosso podcast. Tomara que sim, meu irmão, é sempre um prazer estar aqui e Deus abençoe. Muito bem, então você que esteve conosco, até a próxima, se Deus assim quiser. E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.